7 horas e 23 minutos. Muito bom dia para você, produtor rural, para você pecuarista, para você agricultor. Estamos começando no canal do Boi mais uma edição do Bom Dia Produtor com muita informação da pecuária e também do agronegócio. E hoje estamos vivendo uma quinta-feira, dia 25 de janeiro de 2018. Para você uma excelente manhã, para você bons negócios. Confira agora os destaques da edição de hoje. Mercado de carne bovina acumula desvalorização de 4% somente em janeiro. Ofertas de compras abaixo da referência são comuns no mercado do boi gordo. Dificuldades de comercialização pressionam as cotações do frango pelo país. Refis do Fundo Rural dispensa autorização judicial para bloquear bens de devedores. Já está no ar o seu Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. O baixo consumo nesse período do ano faz com que o mercado do boi gordo fique pressionado para baixo. As ofertas abaixo da referência são cada vez mais comuns nas negociações entre pecuaristas e frigoríficos. Quem traz para você agora uma análise completa de como que anda esse mercado é a Juliana Pila, consultora da Scott Consultoria. Juliana. Olá a todos! No fechamento do mercado do boi gordo desta quarta-feira, dia 24 de janeiro, o cenário foi de pressão de baixa na maioria das praças pecuárias pesquisadas pela Scott Consultoria. Apesar da oferta não abundante, a demanda ruim tem ditado o ritmo do mercado. Em São Paulo e no norte de Minas Gerais, hoje nós observamos tentativas de compra até R$ 3,00 abaixo da referência. No entanto, nesses valores, os negócios ocorrem de forma lenta. No mercado atacadista de carne bovina com osso, o boi casado de animais castrados ficou negociado em R$ 9,18 por quilo. Neste elo da cadeia, novas quedas não estão descartadas. Bom, por hoje é isso. Meu nome é Juliana Pila, eu sou zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Juliana, pelas informações. E nesta semana, as cotações da arroba do boi gordo vêm sofrendo pressão baixista em grande parte das praças pesquisadas pela agência Scott Consultoria. Vamos saber agora como que estão as cotações pelo país. E nós começamos pela região sudeste. Vamos ver aqui. Região sudeste do país, nós temos as cotações para Barretos, em São Paulo, fechou a R$ 146. Em Araçatuba também R$ 146. Região de Belo Horizonte, 138, Triângulo Mineiro, 142, já na região sul de Minas Gerais, R$ 139, região norte, 137, Rio de Janeiro, 138 e no Espírito Santo, R$ 137. Lembrando que tivemos queda de R$ 3 na região norte de Minas Gerais e queda de R$ 2 no Rio de Janeiro. Vamos agora para o sul do país. Acompanhe comigo as cotações. Para a região nordeste do Paraná, R$ 141, região oeste de Santa Catarina, R$ 135. Já na região oeste do Rio Grande do Sul apresentou estabilidade, fechou a R$ 4,90 ao quilo vivo, em Pelotas também R$ 4,90 ao quilo vivo. Lembrando que na região oeste de Santa Catarina tivemos queda de R$ 2 no preço da arroba do boi gordo. Vamos agora para a região centro-oeste do país conferir os valores para o boi gordo. Em Goiânia, Goiás, fechou a R$ 136, já na região sul de Goiás, R$ 138, Campo Grande, R$ 133, Dourados, R$ 133 também, e tivemos queda de R$ 1 para Três Lagoas, fechou a R$ 130. E nós vamos conferir agora as cotações para a região de Mato Grosso. Em Cuiabá fechou a R$ 133, região norte do estado R$ 129, já na região sudeste fechou a R$ 131, com queda de R$ 1. E na região sudoeste do estado fechou também a R$ 131.
E vamos agora para a região nordeste do país. Você confere comigo as cotações da arroba do boi gordo segundo a Scott Consultoria. Alagoas, R$ 153,00, região oeste da Bahia, R$ 151,00. Já na região sul da Bahia, R$ 142,00 e na região oeste do Maranhão, R$ 136,00. Lembrando que tivemos queda na região oeste do Maranhão, queda de R$ 1,00 entre terça e quarta-feira. Para finalizar, temos as cotações para a região norte do Brasil. Vamos acompanhar aqui na região do Acre, fechou a R$ 118,00, Redenção no Pará, R$ 128,00. Marabá também R$ 128,00, Marabá fechou com queda de 50 centavos. Tivemos em Marabá cotação de R$ 128,50. Paragominas, R$ 134,00. Já na região sudeste de Rondônia, R$ 129,00. Sul do Tocantins, tivemos queda de R$ 1,00, fechou a R$ 126,00. E já na região norte do Tocantins, fechou a R$ 128,00. Também lembrando que tivemos queda de R$ 1,00 lá em Marabá, no Pará, tivemos queda de R$ 1,00. Você conferiu as cotações da arroba do boi gordo segundo a apuração da agência Scott Consultoria. E também é bom lembrar que daqui a pouquinho nós teremos mais informações da pecuária bovina. Você acompanha agora as cotações do boi magro nas principais praças do país. E o Bom Dia Produtor entende que você, pecuarista, gosta de começar o dia sabendo como vai ficar o tempo na sua região. Para isso, nós temos para você aqui as previsões para todas as regiões brasileiras. Começamos pela região centro-oeste, local onde os pecuaristas estão bem satisfeitos com o pasto. Ultimamente, as umidades estão acima dos 50%. Vamos saber agora se essa previsão otimista, se essa projeção vai continuar para os próximos dias em toda a região centro-oeste. As informações com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana, conta pra gente como fica a situação na região centro-oeste. Bom dia para você. Olá, bom dia a todos. Olha, as chuvas ainda devem persistir na região central do Brasil ao longo dos próximos períodos. Agora a umidade do solo ainda está com índices em torno de 70%, 60%, mas nos próximos dias isso deve aumentar, porque volta a ter previsão de chuva forte na região. O novo corredor de umidade vai se intensificar, provocar pancadas expressivas, especialmente já no estado de Goiás. Acumulados elevados de até 100 milímetros. Nas demais áreas do Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, a chuva também ocorre, só que não deve ser tão volumosa. Durante a segunda semana já volta a chover de maneira mais intensa no estado do Mato Grosso. E as pancadas expressivas ainda seguem atuando no estado de Goiás. Apenas no Mato Grosso do Sul é que a chuva ainda segue de maneira menos expressiva. Durante o terceiro e último período, as instabilidades já começam a perder intensidade na região centro-oeste. Mesmo assim, a chuva ainda não cessa. Apenas ainda não deve acontecer com volumes tão elevados. Dessa vez, chove mais forte entre Mato Grosso e sul do estado de Goiás. Então, durante as próximas semanas, como chove de maneira frequente na região, o solo também deve seguir com mais umidade, garantindo bom crescimento para os pastos. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Daqui a pouquinho nós teremos mais informações com relação à previsão do tempo para as demais regiões brasileiras. E muitos produtores pelo país têm adotado sistemas integrados em suas propriedades rurais. Um dos casos é a ILPF, Integração Lavoura-Pecuária, que além de favorecer o solo, também traz renda extra para o produtor. Você confere mais detalhes no quadro Tecnologia e Produção. A partir de 2010, áreas com sistemas de integração cresceram no Brasil. A modalidade permite a eficiência do uso da terra em um mesmo local. Há possibilidade de se ter produção de grãos, fibras, madeira, energia, leite ou carne com plantios em rotação, consorciação ou sucessão.
Segundo um levantamento de 2016, o Brasil tinha em torno de 11 milhões e 500 mil hectares com sistemas de integração, aí considerando todos os modelos de sistemas. Destes, a ILP era a que mais era utilizada, em torno de 84% dessas áreas. E já no Mato Grosso do Sul, é o estado com mais sistemas de integração, com mais de 2 milhões de hectares sendo utilizados com alguma modalidade de integração. De acordo com este pesquisador da Embrapa, quando o produtor, por exemplo, pretende iniciar o sistema ILPF, Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, na propriedade, é preciso que se procure um responsável técnico, que no caso é um engenheiro agrônomo ou florestal. Toda a questão de solo, adubação e espaçamento entre as árvores, é ele o profissional indicado a orientar. O foco principal da fazenda deve ser levado em consideração. Se a minha propriedade tem um foco maior na produção de madeira, eu vou utilizar um arranjo, um maior número de linhas de árvore que favoreça a produção de madeira. Caso contrário, a minha propriedade tem um foco principal na produção de carne. Então, eu vou priorizar a minha pastagem, vou utilizar linhas simples, um espaçamento mais amplo. Hoje, o que a gente tem visto é que espaçamentos próximos a entre 25 e 30 metros têm dado resultados melhores, tanto para a forrageira quanto para a pecuária, no caso, em detrimento das árvores. Você tem um número menor de árvores, só que elas vão crescer bem e você não perde tanta produtividade com a sua forrageira. Os sistemas integrados têm crescido ao longo dos anos. Mesmo assim, ainda existem gargalos a serem rompidos. Antes de implantar, por exemplo, o F da floresta dentro da propriedade rural, é necessário que o produtor faça antes uma análise de mercado. O eucalipto, no caso, a árvore, como ela tem um ciclo mais longo, essa análise é um pouquinho mais complicada, porque você tem que projetar um cenário para 12 anos, 15 anos, até você obter essas árvores com diâmetro suficiente para ser abatida. Porque pensando em árvores dentro da ou silvopastoril ou integração lavoura-pecuária-floresta como um todo, nós temos que pensar que essas árvores serão utilizadas para tora, produção de tora, que vai ser utilizada em serraria, que tem um valor agregado maior. Mesmo com a retração da crise econômica, o cenário da madeira para a serraria é otimista, com projeções de melhora dos preços. Assim como os maquinários utilizados, a logística com a madeira é fator que deve ser pensado antes de iniciar o plantio. É sempre interessante ele fazer uma análise, principalmente se ele está numa região onde haverá uma demanda dessa madeira, porque muitas vezes o lucro fica por conta do transporte. Então, se ele tiver na sua região serrarias e uma demanda maior por essa madeira, aí já fica mais fácil de viabilizar o plantio dessas árvores. Kaile Rodrigues para o SBA. E agora o assunto é o mercado de carne bovina, que já acumula a desvalorização de 4% somente no mês de janeiro. Isso mostra claramente que o consumo está em baixa. Também, diante disso, já existe uma espera do setor, um reaquecimento para o carnaval. Já as exportações estão iguais às de janeiro de 2017. Aliás, diante dessa paradeira no mercado, o momento tem sido de baixas cotações para a arroba do boi gordo, para ver se tem como girar o estoque. O mercado de carne bovinas e também as expectativas para o setor frigorífico, você acompanha agora no Bom Dia Entrevista. Para falar sobre a real situação do mercado frigorífico e também do mercado de carnes bovinas, neste início de ano, eu recebo agora o João Alberto Dias, presidente da Açocarnes, Associação de Matadouros, Frigoríficos e Distribuidores de Carnes de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela participação, é um prazer ter você aqui junto com a gente. Bom dia. É uma alegria estar sempre aqui com vocês. João, vamos falar sobre o mercado de carne bovina, que nesse início de ano, em janeiro, nas 3 primeiras semanas de janeiro, já acumula uma desvalorização de 4%. Isso devolvendo
toda a alta que aconteceu desde novembro. Segundo o levantamento da agência Scott Consultoria, o preço médio de cortes dianteiros caiu para R$ 10,41 o quilo, menor preço desde 2015. João, esse cenário típico é típico de início de ano ou o país está passando por uma crise mesmo e o consumo caiu lá embaixo? Conta pra gente como que você vê esse cenário de queda para o preço da carne bovina. Olha, para esse momento do ano é um cenário típico, né? Sim. Todo início de ano há uma queda no consumo de carne bovina no nosso país e é uma consequência, até um reflexo do último trimestre do ano anterior, né? Que sempre é o melhor trimestre para o setor da carne bovina. E, consequentemente, nós entramos sempre janeiro em baixa, certo, né? Esse ano não está sendo diferente disso, né? O cenário tem se mantido, né? Há uma expectativa agora para o carnaval de uma melhora da demanda, né? Mas são situações pontuais, né? Em função das festividades de carnaval. Mas assim, sempre o primeiro trimestre de cada exercício, de cada ano, é um trimestre de baixa para o consumo de carne bovina. Perfeito. As negociações da arroba do boi gordo, vamos falar aqui. Na última semana, em Mato Grosso do Sul, as negociações de boiadas estavam sendo vendidas por volta de R$ 138,00 arroba, preço à vista. Sim. E até a semana passada chegou aí, estava em torno de R$ 138,00, R$ 136,00 arroba. Já nós vimos nessa semana o preço cair lá embaixo, chegou a R$ 130,00 a R$ 132,00 arroba. Já os frigoríficos grandes estão pagando a prazo de 15 a 30 dias, por volta de R$ 133,00 a R$ 136,00 arroba. Com esses preços nesses patamares, o pecuarista não tem como fechar a conta. Do ponto de vista dos frigoríficos, qual é a real situação do setor nesse período do ano? Esse momento, que é um momento que a gente acabou de falar, que é um momento que ocorre com uma certa frequência, e todos os elos dessa cadeia já estão preparados, assim, vamos chamar, para esse momento de baixa, é um momento em que as margens ficam mais estreitas, tanto para o setor frigorífico quanto para o produtor rural que produz a matéria-prima para o frigorífico, as margens ficam muito apertadas, né? Então é um momento de dificuldade, tanto para o produtor rural quanto para o setor frigorífico, para comercializar em função da baixa da demanda. Então, essa baixa nos valores para a arroba do boi gordo são normais para a época do ano, são típicas e também isso já acumula também a questão do consumo que está em baixa também, né, João? Sim, isso aí é um mercado flutuante, né? Isso é um mercado que ele acompanha muito a demanda, né? Então, quando a demanda retrai, a tendência é que haja uma queda no preço da arroba, né? Haja uma retração por parte da indústria. Então, isso aí a gente sempre fala que é um efeito dominó ao contrário, né? Que ocorre dentro da cadeia da carne bovina. Mas assim, há alguns momentos pontuais, como a gente acabou de frisar, do próprio momento do carnaval aí, que é praticamente uma semana de festa, em que há uma elevada aumento aí da demanda, mas assim, o primeiro trimestre de todo o ano, a carne bovina ela sofre. Certo. O mercado de carne bovina, nesse início de ano, como nós estamos falando, está amargando aí uma demanda fraca. Diante disso, como que estão os abates nos frigoríficos? Eles acompanham também essa oscilação de mercado, né? Consequentemente, houve uma baixa na demanda, há uma baixa também nos abates, em todas as unidades, né? Ninguém hoje trabalha com 100% da capacidade instalada, né? Esse primeiro trimestre aí, os abates também estão acompanhando o mesmo patamar das demandas. Então, a expectativa de melhora para o setor é após março, seria isso? Após março, nós começamos a ter uma pequena melhora, né? Eu acredito que este ano nós vamos ter uma oferta melhorada de animais acabados, até porque nós estamos tendo um excesso de chuva. Então a gente acredita que vai haver uma melhora na oferta de animais acabados. Esperamos que no meio do ano, né, as intempéries climáticas não sejam tão severas, né? E a gente sempre vai numa crescente até chegar ao último trimestre de cada ano, onde é o melhor trimestre para o setor da carne bovina. O CPEA divulgou ontem alguns dados que fazem uma correlação entre o preço da carne bovina e o preço da arroba do boi gordo.
Isso mostra que em 2017 essa diferença, né, entre os dois estava em R$ 147 e agora caiu para R$ 131. 15 quilos de carne bovina e arroba do boi gordo. Isso mostra que a margem dos frigoríficos reduziu de um ano para cá? Com certeza. Há uma redução. Até porque está se buscando a estabilidade econômica do país, né? Nesse ajuste econômico do país, o setor da carne bovina não fica de fora. Até porque ele é um dos alicerces, né, da economia brasileira. Então, as margens acabam ficando mais estreitas nesse realinhamento da economia, na busca desse equilíbrio. Então, os industriais da carne, até mesmo os produtores dentro dessa cadeia, todos os elos têm que se adaptar e se ajustar a esse novo formato da economia brasileira. Segundo o CPEA, no último ano, né, nesse um ano de pesquisa, houve uma queda de R$ 17 por cada 15 quilos de carne para o frigorífico. Então, o frigorífico está recebendo menos hoje em dia, né? Sim. Não, isso aí é uma consequência que ocorre dentro de toda a cadeia, né? Não só o frigorífico recebe menos, mas também o produtor que produz a matéria-prima do frigorífico, ele também tem a sua margem reduzida. Isso é uma consequência que a gente vem falando sempre, que é um efeito dominó negativo que ocorre em determinados momentos do ano. Certo. Ô João, para a gente finalizar, vamos falar de notícia boa, né? Vamos falar sobre as vagas de emprego. O CAGED divulgou aí dados importantes que falou que aumentou em mais de 8 mil postos de trabalho em frigoríficos. Existe previsão de abertura de novos frigoríficos no estado para esse ano, João? Sim, há uma previsão de abertura de mais uma ou duas unidades novas aqui no estado. Nós estamos falando de unidades CIFs, né? E essa perspectiva é muito positiva, né? Porque com isso vai realmente aumentar os postos de trabalho, principalmente há a expectativa de uma unidade CIF exportadora, o que agregaria muito a qualidade em termos de mão de obra especificada. Então a gente acredita que esse ano, 2018, há uma boa expectativa para o setor. Não só na geração de emprego, mas em bons negócios, comercialização de carne, melhora na venda dos animais acabados. Então a gente está vendo que a economia do Brasil está se estabilizando. Isso acontecendo, melhora o setor. E esses frigoríficos são previstos para abrir em quais cidades, quais municípios? Olha, a princípio, o que nós temos a convicção da abertura seria em Paraíso das Águas. Perfeito. Né, que seria uma empresa já CIF habilitada à exportação. Perfeito. E qual que é o cenário que você espera para 2018? Conta pra gente finalizar aqui a conversa. Nós, pelo setor da indústria frigorífica no Mato Grosso do Sul, nós estamos vendo 2018 com bons olhos. Nós estamos vendo 2018 com um olhar de prosperidade, não uma prosperidade muito grande, mas uma prosperidade média que possa levar não só a indústria frigorífica a se manter estável no nosso estado, trabalhando e produzindo, como também sustentando o elo anterior, que é o produtor rural. Perfeito. Mais uma vez agradeço aqui a João Alberto Dias pela participação. Muito obrigado, João. Eu que agradeço. Um ótimo 2018. Igualmente. Começamos com o João Alberto Dias, presidente da Açocarnes aqui em Mato Grosso do Sul. Vamos a um breve intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com muito mais informações na sua manhã de quinta-feira. Fique com a gente, nós voltamos em 2 minutos. Brasileiro de Verão, bom dia, produtor, de volta na sua manhã de quinta-feira. É um prazer ter você junto com a gente. E em novembro aconteceu um evento muito importante. A Associação Brasileira de Criadores da Raça Canchim fez o dia de campo na Ilma Agropecuária, que fica em Angatuba, no interior paulista. O dia também foi realizado a 7ª prova Canchim de avaliação de desempenho. Quem esteve por lá e traz para a gente os detalhes é o repórter Gustavo D'Angelo. Criadores, técnicos e autoridades do agronegócio estiveram reunidos na sede da Ilma Agropecuária em Angatuba, interior de São Paulo, para oficializar a conclusão da 7ª prova Canchim de avaliação de desempenho, a PECAD. O presidente da ABSECAM e anfitrião da festa, Adriano Lopes, falou da contribuição da raça para a pecuária brasileira. O Canchim, Gustavo, é uma raça que está completando esse ano que vem 65 anos de história. Não existe uma empresa, uma marca
que se sustente no mercado por 65 anos, se ela não tiver seus méritos, se ela não tiver suas qualidades, se ela não estiver pautada em um trabalho sério. O evento contou com a presença do secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Arnaldo Jardim, que destacou os avanços que a raça vem passando ao longo dos anos. A prova de desempenho, os resultados hoje apresentados aqui, também indicam uma evolução muito importante do plantel. Ou seja, há não só animais que despontam, porque isso sempre existe, mas há uma elevação global daqueles animais, e foi uma amostra muito representativa do plantel que se teve aqui, indicando, portanto, uma evolução do ponto de vista da genética do canchim que nós devemos comemorar. Supervisionada pelo programa Geneplus Embrapa de melhoramento de gado de corte, que também é responsável pelo programa de melhoramento genético da raça canchim, nesta edição, a prova reuniu cerca de 200 machos divididos em 2 grupos, um de animais nascidos de julho a setembro e outro de outubro a novembro de 2016. O objetivo da PECAD é identificar garrotes que possam se tornar futuros raçadores da raça, com a produção de animais geneticamente superiores, seja para uso nos projetos de seleção ou no cruzamento industrial. Essa prova é hoje um dos principais meios da gente fazer melhoramento na raça canchim. É daqui que saem os principais touros melhoradores da raça, que vão servir para que essa raça continue evoluindo e evoluindo fortemente como evoluiu nos últimos anos e como tem se aprimorado. Tudo isso para que a raça continue melhorando, continue evoluindo e ofereça ano após ano ao mercado animais mais adaptados, mais rústicos e com maior capacidade de produção, com maior capacidade de ganho de peso. Foram 152 dias de prova. Os animais entraram em confinamento com média de 9 e 10 meses e peso médio de 275,8 quilos. Saíram com 14 e 15 meses e 469,8 quilos, registrando ganho de peso médio diário de 1,276 quilos. A dieta usada é basicamente concentrado, 70% de NDT e 18% de proteína, com quantidade aproximada de 1% do peso vivo. A nutrição foi calibrada para a média de 1,2 kg ganho por dia. Fique agora com o resultado da 7ª prova canchim de avaliação de desempenho, com destaque para os primeiros colocados de cada categoria. No grupo que nasceu entre julho e agosto de 2016, 13 foram classificados como elite, 7 como superior plus e 14 como superiores. O animal que recebeu o troféu ouro foi 4046MN da Itamaraty, de Luiz Carlos Dias Fernandes, canchim Itamaraty, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Entre os animais nascidos entre setembro e novembro de 2016, 5 foram classificados como elite, outros 7 como superior plus e 9 como superiores. O melhor do grupo foi Chororó 3502MN da Vista Alegre, pertencente ao criador Edson Rodrigues Bastos, de Guarapuava, Paraná. Quem levou a melhor na categoria progênie de pai foi Dorivan Cruvinel de Souza, dono de Dom MN da São Tomé, animal campeão da categoria. 8h01 pelo horário de Brasília. O assunto agora é previsão do tempo para a região sudeste do país. A região sudeste, o norte da região sudeste, recebeu chuvas irregulares, mas essas chuvas chegaram até essa região de forma fraca. Vamos saber se existe previsão de melhora para a região norte do sudeste. Quem traz para a gente as informações é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana, como fica essa área mais seca do sudeste? Conta para a gente. As áreas mais secas do Sudeste é o norte de Minas Gerais e também o Espírito Santo. Nessas regiões, os índices de umidade ficam em torno de 20% e 30%. Nos próximos 5 dias, as chuvas já começam a ganhar intensidade no Sudeste por conta da formação de um novo corredor de umidade. Só que as pancadas mais fortes ficam concentradas entre o oeste de Minas Gerais, sul mineiro também e grande parte do estado de São Paulo. O norte mineiro e também o Espírito Santo ainda não devem receber pancadas bastante expressivas. Durante a segunda semana é quando a chuva
começa a migrar um pouco mais para as áreas mais ao norte. Este canal de umidade se intensifica, provoca chuvas fortes em Minas Gerais, Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Aqui no interior do estado de São Paulo, a chuva perde intensidade. Durante a terceira semana, as instabilidades ainda atuam na região, só que não de maneira tão volumosa. Ainda chove nos 4 estados, só que o volume é baixo, em torno de 30 milímetros entre São Paulo e a metade sul mineira. Então, durante as próximas semanas, volta a chover nas áreas mais secas do sudeste, trazendo cenários mais otimistas para a pecuária da região. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. A Secretaria da Receita Federal publicou no Diário Oficial da União a instrução normativa que regulamenta o Programa de Regulamentação Tributária Rural, o chamado Refis do Fundo Rural. Mas o que mais preocupa o setor está relacionado à possibilidade da Receita bloquear os bens dos devedores. Para entendermos melhor esse assunto e sobre o Refis do Fundo Rural, esse é o assunto do Bom Dia Entrevista. E para conversarmos mais sobre o assunto, sobre o refis do Fundo Rural, sobre os vetos também, vamos falar com o João Pedro Couto Dias, analista de agronegócio aqui da Rede SBA. João, muito bom dia para você. Bom dia. João, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, da FPA, Nilson Leitão, disse que os parlamentares que representam o setor vão derrubar os 24 vetos do presidente Michel Temer. Um dos vetos mais questionados seria o desconto de 100% em multas e encargos sobre as dívidas. Diante disso, quem não pagou Fundo Rural desde 2011, como vai ficar, João? Bom dia a todos vocês. O negócio é o seguinte, o governo, produtor rural não tem culpa disso. O Supremo Tribunal Federal, em 2010, declarou que era inconstitucional a cobrança do Fundo Rural e a partir daí todo mundo parou de pagar. Ninguém vai pagar um negócio que é inconstitucional. Aí depois que trocou o juiz, entrou o senhor Alexandre de Moraes, etc., aí votaram novamente, aí passou a ser constitucional, ou seja, trocou 2 juízes, passou a ser constitucional. E quer cobrar tudo, o retroativo aos últimos 5 anos, e com multa e com juros e correção monetária. Então o que acontece? Ficou um valor muito alto. Em alguns setores, muitas empresas vão ter dificuldades homéricas, mesmo que dê um prazo de égua, dê 170 meses para pagar, mas mesmo assim vai ficar muito alto o negócio. Então, essa lei foi aprovada no Congresso no apagar das luzes de 2017, ou seja, nas últimas horas lá foi aprovado. Só que, na aprovação pelo Congresso, previa a não cobrança da multa, já que não é culpa do produtor. Acontece que o presidente Temer vetou e publicou a lei. Ou seja, hoje, nesse momento, o que está acontecendo? Você vai pagar 100% de multa sobre o valor. Então, isso dobra o valor do que ele tem que pagar. Além de pagar uma coisa que ele não devia, ele vai dobrar, vai pagar 2 vezes mais em função das multas. O presidente Michel Temer vetou 24 itens. O principal é esse, o principal é a multa, né? E o setor está bem preocupado, né? Mas lógico, de uma hora para outra, e você tem empresas que não vão ter fôlego para aguentar isso aí. A própria Abrafrigo divulgou uma carta aberta dizendo que boa parte, muitos associados dela vão ter dificuldade para pagar, em função do montante acumulado. Quando você trabalha com commodities, e a carne é uma delas, ou os grãos são os grãos, você trabalha com margem muito estreita, 2%, 3%, é coisa pequena. Acontece que o Fundo Rural bate 2,3%, então, e mais a multa vai para 4,6%, ou seja, ele inviabiliza o processo. Então o governo está colocando um bode na sala, não sei se ele colocou o bode para depois tirar ele e dar uma maneirada no processo, só que os prazos são muito exíguos. Você tem o Congresso tem que se reunir, vai voltar a trabalhar dia 5 de fevereiro. O teto máximo, o limite para que ele possa derrubar esse veto é dia 9, ele tem 4 dias. E tem que ser uma sessão conjunta entre Câmara e Senado. E tem que ter maioria qualificada, 3/4, ou seja, não é fácil derrubar um veto presidencial. Você tem muita coisa a fazer. E se não fizer isso, o que vai acontecer? O produtor vai pagar o dobro de uma conta que ele não tem? Ô João, o produtor rural que aderir ao programa terá que pagar 2,5% do débito até em 2 parcelas iguais. E a restante pode ser dividido em até 176 parcelas. Você acha que é viável esse programa do Refis do Fundo Rural?
Olha, não sei se é viável, isso aqui vai ser difícil de pagar, com certeza absoluta. Porque ninguém tem noção de quanto ele deve, ninguém tem noção, porque ninguém contava com isso, já que tinha sido declarado inconstitucional, ninguém contava com isso aqui. Aqui no Brasil é difícil você prever o futuro e é difícil prever o passado, porque os caras mudam a regra do jogo e fazem retroativo. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. No Brasil é que faz essas maluquices. Não tinha nada, daqui para frente vamos cobrar 5 anos para trás. Não existe isso. Então, é um problema sério. E você bem lembrou de uma decisão, nessa lei consta um artigo que fala o seguinte: o procurador do INSS, caso o produtor rural ele assuma o compromisso de pega o refis, e se ele atrasar 3 prestações consecutivas ou 5 intercaladas, esse procurador pode ir e embargar bens dele, ou seja, bloquear bens dele, seja no banco, em termos de dinheiro, seja de gado, seja disso, daquilo. Ou seja, vai dar um poder aos procuradores fantástico para poder tomar essas decisões. Então, o produtor tem que acordar para isso, ou seja, nesse momento ele tem que questionar os vereadores, os deputados, tem que falar com todo mundo. As próprias lideranças sindicais, as confederações, tem as federações estaduais, elas estão meio, não sei se é por questão que o Brasil para depois em dezembro e só volta depois do carnaval, acho que o pessoal está meio anestesiado, eles não estão vendo o problema que nós temos pela frente. Ô João, durante a abertura da Showtech, ocorrida no dia 17 de janeiro, em Maracaju, aqui no estado, a deputada federal Tereza Cristina falou que o produtor que não estiver de acordo não precisa fazer o refis e que não precisa aderir ao programa. Nesse caso, ele tem que acionar a Receita Federal, João? Olha, eu sou agrônomo, não sou advogado, mas eu não sei. Eu sei que é um problema sério. Você hoje, o governo criou mecanismos. O Brasil é muito competente em corrupção e muito competente em arrecadar impostos. Então, a Receita Federal hoje tem uma série de instrumentos que ela bloqueia bens da pessoa, negativa no CADIM, negativa no Serasa, etc., etc., e que deixa o produtor meio embretado, ele fica com poucas alternativas. Né? Eu não sei dizer para ele. Acho que agora uma coisa é certa, ninguém vai resolver isso sozinho. Ele tem que se organizar, ele tem que procurar seu sindicato, procurar sua associação e a associação brigar em conjunto. Sozinho é muito difícil ele conseguir condicionar esse problema. Para a deputada falar isso, o negócio está complicado, né, João? Claro que está. Você está vivendo um momento difícil no setor rural. Esse ano nós estamos trabalhando com margens estreitíssimas ou negativas, como o caso do milho. Mato Grosso só vendeu milho a 12, 13 reais, uma certeza absoluta que não pagou as contas, não pagou o que ele gastou. Você vê a soja hoje, agora começou a dar uma respirada, mas a hora que aumentou um pouquinho lá fora, cai o valor porque o dólar cai também em função do clima político brasileiro, que ficou um pouco mais limpo agora com a confirmação da condenação do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Mas cai, mas aí aquela prefixação de aumento de dólar em função de uma possível tomada de decisão incorreta por parte do tribunal desapareceu. Então o dólar recuou. Isso vai acontecer. Então você tem hoje um custo elevado na lavoura, você tem um preço no mercado internacional baixo, você tem um câmbio em reais, o real se fortalecendo em relação ao dólar. É um quadro complicado esse ano. Esse ano não é um ano para você ter muito cuidado. Tem que ter ações muito bem pensadas, muito bem mensuradas para poder enfrentar esse ano. João, para a gente finalizar aqui, como fica o pecuarista que vendeu o gado para um frigorífico nesse período, né, de 2011 para cá? Quem vai pagar o fundo rural? Pecuarista ou frigorífico? Olha, 2010, né? Desde 2010 que o pessoal parou de pagar em função da declaração da inconstitucionalidade. Acontece o seguinte, se o frigorífico descontou e não recolheu, é uma questão criminosa dele. Ele vai ter que pagar. Agora acontece o seguinte, para a Receita é mais fácil cobrar do produtor rural, que tem bens, tem tudo. Muitos frigoríficos eles não têm bens para poder fazer frente ao passivo que eles têm. Isso não é eu que estou dizendo, que disse isso foi a Abrafrigo, Associação Brasileira dos Frigoríficos. Ou seja, então a Receita vai procurar a parte mais fácil, que é o produtor. E o produtor vai ter que verificar, vai ter que se responder explicando que o frigorífico descontou dele. Ele tem que ter documentos que mostrem que ele descontou o fundo rural e não recolheu. O embrólio é muito grande. O embrólio é grande, é uma coisa que o governo podia ter sido, daqui para frente, todo mundo está pagando, todo mundo recolhe o fundo rural,
É que uma decisão lá atrás do Supremo falou que era inconstitucional. A partir de que, depois que o Supremo declarou que é constitucional, todo mundo está recolhendo. Eu vendi vaca, descontaram 2,3. Vendi vaca, caiu para 1,5. Eu não vejo a cor do dinheiro, mas que o frigorífico recolhe, desconta. Perfeito. João, obrigado pela participação. Bom trabalho. Até mais. Até mais. E agora vamos recordar um assunto que foi também muito importante em 2017, foi sobre a produção leiteira em todo o país. E junto com a produção leiteira também nós vamos falar de uma feira que aconteceu no Paraná, em Castro, a Expo Leite. Quem esteve por lá foi a repórter Rosa Cabral, que traz um balanço da feira para você agora. Tempos modernos na cidade do Leite, em Castro, Paraná. Assim, as portas se abriram na vila que é cópia das ruas de Amsterdã. Um cartão postal da Holanda em solo brasileiro. 5 dias de feira, uma média de 180 expositores e 60 mil visitantes, segundo os organizadores. E vem gente de toda parte. Esse grupo de estudantes é de uma escola agrícola da capital Curitiba. Vi bastante o melhoramento genético e vi o bem-estar animal. E a nutrição animal também. O que eu acho que é muito importante para a nossa área, né? E todo ano nós trazemos os alunos, né, que são futuros técnicos em agropecuária, para prestigiar o evento, né? Seguramente um dos melhores da categoria no Brasil, né? Da Argentina é o médico veterinário Leandro Parícia. Diz que a Agroleite serve de referência, que o país dele tem forte produção leiteira, mas não deixa de ser esta uma vitrine de conhecimento. Poder ver diferentes formas de producir y poder confrontar los distintos sistemas para sacar lo positivo de Castro en ese aspecto, o de Castrolanda en ese aspecto, lo positivo que tiene, que podemos trasladar o lo que estamos haciendo nosotros, cómo lo podemos mejorar a través de lo que vemos. O Fernando representa uma empresa alemã com mais de 130 anos no segmento de farmácia, em medicamentos terapêuticos para a saúde humana e animal. E se refere à Agroleite como exemplo em inovações. Ela foca muito nessa parte técnica, em trazer novidades para o produtor de leite, em proporcionar mais saúde para os animais. Então, esse foi, inclusive, um dos motivos pelos quais nós resolvemos escolher a Agroleite como um evento para voltar ao mercado de leite de maneira expressiva. Uma feira de tradição. Nós somos a primeira empresa a colocar um stand externo. Então, olhar um stand externo para mais de 200 é uma evolução muito grande. Evolução no conceito, evolução nas pessoas, evolução para o produtor. São evoluções que a cada ano nos surpreendem. No universo de empresas nacionais e multinacionais, em ambientes confortáveis, além dos negócios, o foco é a troca de conhecimento e unir os plays da produção do leite, afirma o diretor-presidente. Reuni-los num lugar para compartilhar conhecimento, para compartilhar ideias, para buscar cada vez mais a competitividade da cadeia do leite. Esse é um mundo dos negócios, mas também das crianças. Muito legal essa feira, muito legal. Por quê? Porque tem várias tecnologias, tem várias coisas novas que ano passado a gente não tinha aqui, mas agora esse ano tem. Tem, por exemplo, esta inovação aí, chamada de realidade virtual. É só colocar o aparelho, uma espécie de óculos e passaporte livre para a viagem. É uma sala cheia de coisas para ver. Daí está mostrando o rebanho, que tem carrapatos, e o tratamento. E o que você acha dessa tecnologia? Interessante? Muito interessante. É bom para aprendizado, né? Um treinamento como se você estivesse numa fazenda, vendo realmente como é feito um controle de carrapato na prática. E assim, de estande em estande, de rua em rua, de criador para criador, o mundo do leite apresenta também o peso de uma grande exposição. Olha que emoção! O último dia de Agroleite, o público fica assim, que até emociona, porque aí estão as estrelas na pista, um momento muito aguardado, o julgamento.
A beleza da pista ficou por conta das raças Jersey, holandesa vermelha e branca e holandesa preta e branca. Juntas, somam 433 animais trazidos por 61 expositores de várias regiões. O juiz americano Pat Corey, que julgou a holandesa preta e branca, com referência no que viu, avalia o Brasil como muito competitivo, especialmente nas novilhas julgadas na noite anterior. E nas vacas, segundo ele, muito boas. E foi a raça holandesa preta e branca que fez a grande campeã da noite com a conquista de 2 faixas. A novilha do criador Robert Salomons foi eleita a vaca do futuro. A gente trabalha o ano inteiro para isso, é uma sensação muito boa, maravilhosa. E conseguir esse título agora é um sonho realizado. E a vaca Borg, do expositor Carlos Wauler, que veio do Rio Grande do Sul, foi a campeã suprema. Entre Jersey e holandês trouxe 19 cabeças de gado. Faz parte do calendário da fazenda? Faz, isso aí é compromisso. Premiação na pista e no Memorial da Imigração Holandesa. Com todo o glamour que o líquido branco merece e a dedicação da cadeia produtiva, um dos grandes momentos para o setor. O troféu Agroleite, que faz parte do calendário. A gente tem isso aqui como a confraternização com nossos parceiros, é um evento solene para você poder também retribuir, né, como Agroleite para todas essas parcerias nossas no dia a dia da nossa atividade, né? O evento, que está na 16ª edição, é considerado o Oscar da pecuária de leite. Empresas de todo o Brasil ligadas ao setor participam e concorrem em 18 categorias. As premiações são concorridas entre 3 finalistas da mesma área de trabalho. Na categoria produtor de leite, a propriedade Cabo Verde caiu no gosto da votação e levou o melhor. O discurso veio com reconhecimento. Mas eu quero uma dedicação especial aos imigrantes holandeses que um dia sonharam e aportaram nessas terras de Castro. E eu tenho certeza que o sonho deles hoje é pequeno diante da realidade que virou a Castrolanda. E pela 8ª vez, a Cemex Brasil, representante da maior central de inseminação, a canadense Cemex Alliance, consagrou o título de melhor em genética. É um trabalho não somente de um dia ou de uma noite que a gente celebra aqui, mas sim dessa equipe maravilhosa que corre esse Brasil de norte a sul, leste a oeste, mais de 90 representantes. São 200 pessoas no campo fomentando as soluções genéticas que essa empresa que atua em 110 países tem para oferecer. Então é um trabalho em conjunto dessas pessoas que fazem a diferença, juntamente com o compromisso com seus produtores de leite. E agora o assunto é sobre as braquiárias que podem fazer palhada. Vamos falar sobre essa técnica, sobre esse assunto, com o engenheiro agrônomo Guilherme Beta, da Germe Pasto, que já está por aqui nesta manhã de quinta-feira. Guilherme traz para a gente as informações com relação à palhada. Estamos falando muito sobre palhada porque a época é propícia, né, Guilherme? Muito bom dia para você. Olá, Antônio, bom dia a você, bom dia a você, telespectador. Olha, Antônio, realmente a palhada está na época, né? Nós lembramos que a safra de soja vai ser colhida daqui 15, 20 até 30 dias, né? Aqui no MS, no Mato Grosso, já tem informação de produtores já colhendo a safra de soja. E essa técnica é a próxima safra, vamos dizer assim, a safra do capim, onde você tem uma garantia de produtividade, porque nós estamos formando aí o plantio direto, né? Uma camada de palha para o plantio direto, e essa palha traz inúmeros benefícios, principalmente a manutenção da umidade no solo, fazendo com que você tenha aí uma garantia de produtividade. Outro assunto bastante importante, Antônio, é que na literatura nós temos aí dados onde se mede a temperatura em cima da palha e embaixo dessa palha. E existe pelo menos uma diferença de 4 graus, e isso faz com que, lembra que eu falei sobre garantia de produtividade? Faz com que você tenha aí exatamente isso, a produtividade garantida na sua soja, para que você realmente tenha uma propriedade bastante lucrativa.
E a Germipasto, Antônio, entra nesse cenário justamente oferecendo as melhores cultivares específicas para o plantio direto, como é o caso da Braquiária rusiziense, quando o intuito é fazer pastejo durante o inverno, durante a entre-safra. Nós temos algumas outras opções, como o capim-piatã, o próprio braquiarão, a Braquiária brisanta marandu e também a Braquiária decumbens. Então, um vasto portfólio e tudo isso à sua inteira disposição. Além de todas essas cultivares, nós temos pelo menos em cada uma delas 3 apresentações, Antônio, onde o produtor fica à vontade para escolher qual a melhor se adapta no seu modelo de produção. E para fazer essa palhada é fácil, Guilherme? É muito simples, a implantação da braquiária é muito simples. Você, por exemplo, existe aquela técnica onde o produtor vai fazer a braquiária juntamente com o milho safrinha. Então nós temos hoje aí a VDTEC, onde essa máquina vai na frente do trator fazendo a distribuição da braquiária e atrás a plantadeira de milho fazendo o plantio desse cereal. Em quanto tempo já pode se tirar esse capim já para formar palha? Em quanto tempo de produção? Olha, normalmente se planta, Antônio, agora no mês de fevereiro, março, e vai até setembro, outubro, onde é feita a dessecação e aí um novo plantio da soja. Perfeito, então. Nós temos também uma matéria que mostra de pessoas que já utilizam da técnica, né? Exatamente. Nós vamos assistir uma matéria da Fazenda Cachoeira, uma propriedade aqui no Mato Grosso do Sul, que adquiriu essa técnica já há algum tempo e colhe bons resultados. Dá uma olhada aí. A diversificação de culturas tem sido uma alternativa para o produtor, que busca maior rentabilidade para suas atividades. Um exemplo disso é a Fazenda Cachoeira, localizada no município de Bandeirantes, Mato Grosso do Sul, que iniciou recentemente também na cultura da soja. Terceiro ano de plantio de soja, já em parceria com a Germipasto, né? Nós compramos sementes de Germipasto para poder fazer a cobertura na pastagem, né? Utilizamos a rusiense porque ela dá uma boa cobertura, faz uma boa palhada, tem 12 a 13% de proteína, né? Depois a sua germinação, 90, 100 dias, já estamos dando pastoreio, né? Aí você mantém ela de 30 a 40 centímetros, tira o gado, então ela está sendo bem compensatório. O plantio da Braquiária rusiziensis vem trazendo ótimos resultados ao sistema de plantio direto, uma vez que essa gramínea produz grande quantidade de massa para uma boa cobertura de solo. A área com palhada, ela é totalmente diferente da área que você planta sem palhada. Podemos ver aqui, essa área já tem palhada, é uma área de terceiro ano de cultivo. Já a área ao lado é uma área que não conseguimos fazer a palhada, por motivos de, em cima da hora, escolhemos essa área para plantar a soja, né? Mas é nítido a observação de uma área para outra, uma que tem palhada e outra que não tem palhada, né? Isso dá uma diferença no final da produção de até 10 sacos por hectare de uma para outra, a qual você não conseguiu fazer a palhada. Nas áreas da Fazenda Cachoeira, o plantio foi feito com a VDTEC e o Márcio Marangoni destaca algumas das vantagens dessa semeadora. Olha, hoje a gente faz com um trator só, essa plantadeira vai ligada na frente do trator e você já vem com uma grade fechada atrás, encobrindo a semente. Antes você trabalhava com 2 maquinários, né? Dependendo da área, lógico, qual você só colocando em proporções, você trabalhava com 2 maquinários, um jogando a semente e o outro com um rolo compactador ou com uma grade fechada para trabalhar. Então você diminui seu custo, mão de obra, também otimiza o tempo. Seja você também mais um cliente satisfeito. Plante resultados na sua propriedade. Germipasto, sempre ao lado do homem do campo. Ô Guilherme, ele utilizou qual semente ali nessa plantação? Olha, ele tem ali a Braquiária rusiziense, né, que é talvez o carro-chefe quando o assunto é produção de palha.
e nós vimos aí uma bela lavoura de soja e tudo isso garantido pela garantia da umidade no solo, principalmente, e aí garantia de produtividade. E quem tiver interesse em adquirir sementes? Muito fácil, né, Antônio? Muito simples, você já sabe, você já conhece os telefones aí da Germipasto, operadora 67 3389 6700 e também 0800 647 0050. O nosso endereço eletrônico está aí, o germipasto.com.br. Você encontra mais informações sobre as gramíneas comercializadas pela empresa. E lá no Facebook, né, no Instagram, nas mídias sociais, você tem a oportunidade de acompanhar fotos e pequenos vídeos de eventos, né, que a Germipasto participa. E no YouTube, né, meus amigos, aí sim, vários vídeos que a empresa coloca à sua inteira disposição. Guilherme, eu vou segurar você aqui um pouquinho no Bom Dia Produtor, porque nós temos um quadro que é o Tá na Rede, nós recebemos vídeos de telespectadores e eu queria o seu comentário com relação a esse vídeo. Vamos lá, vamos tentar responder sobre isso. Mas isso daqui a pouquinho, daqui a 2 minutos, nós voltamos já com o quadro Tá na Rede. 8 horas e 31 minutos, Bom Dia Produtor de volta na sua manhã de quinta-feira e nós temos um quadro aqui, Guilherme, que mostra, né, os vídeos que a gente recebe nas redes sociais, nos aplicativos de conversas. É um quadro bem interessante para a gente falar sobre assuntos que estão rodando aí pela internet. É o quadro Tá na Rede. E eu recebi do leiloeiro e apresentador Adriano Edival um vídeo que mostra um produtor de soja que decidiu fazer 3 experimentos em sua plantação. No primeiro talhão, ele utilizou o padrão normal. No segundo talhão, foi utilizada a roçada com redutor de crescimento. E no terceiro talhão, o produtor utilizou um sistema sem adubação química alguma. Qual será que teve mais resultados? Vamos ver. Boa tarde, pessoal. Hoje é o dia da verdade. Estamos realizando a colheita dos sojas. Este soja é o soja que foi feito redutor de crescimento roçadeira. Vamos ver como é que ele ficou. Ele até que ficou baixo, engalhou bem. O problema é que às vezes a roçadeira cortou ele muito baixo ou cortou ele muito alto. E também aconteceu um outro probleminha aqui, como você vê nesse galho aqui, ó. Ele quebrou algum galho assim, porque ele engalhou demais, ele engalhou rente ao chão. Mas nós vamos estar realizando a colheita dessas parcelas. Aqui neste campo existem 3 parcelas. A primeira parcela para o lado de lá, que é o nosso padrão normal. Esta parcela aqui em que foi feita a roçada. E logo ao lado é uma parcela em que foi tirado completamente a adubação química do plantio de soja. Foi apenas adubado a cultura antecessora, que foi a cevada. E também foi aplicado uma aplicação de 5 sacos de cloreto de potássio por alqueire em ambos os soja. Vamos estar colhendo e divulgando o resultado na íntegra. Se foi bom, foi, e se não foi, valeu a tentativa. Realizamos a colheita das 3 parcelas de soja. A primeira parcela do nosso padrão, 169,6. O soja com o redutor de crescimento roçado, 184,9. E o soja sem adubo, 197,1 sacos. Só que vale a lembrar que esta área é uma área filé. Foi realizado agricultura de precisão no ano passado, Esteva de milho e foi adubado a cultura da cevada. Mas o resultado foi muito impressionante. Quase nem dá para acreditar, por isso que chamei os meus vizinhos para acompanharem a colheita. É isso aí, até a próxima! Como você viu, o talhão que mais foi produtivo foi o que não utilizou adubos químicos. E para entender melhor como isso é capaz, vamos conversar aqui com o Guilherme Beretta, engenheiro agrônomo, que vai falar para a gente como que isso é capaz. Guilherme, ele pegou 3 talhões ali e o que mais foi produtivo foi o que ele não usou adubos químicos. É possível acontecer isso? Olha, Antônio, realmente é possível, faltou um pouquinho mais de informações, mas provavelmente o que aconteceu ali
foi justamente a questão onde, nesse talhão onde ele não utilizou a adubação química, provavelmente é um talhão um pouco mais beneficiado que os outros. E eu lembro que ele disse no vídeo que ele fez adubação para a cultura da cevada. Então, provavelmente nesse solo existe um grande residual de adubação, onde a cultura da soja, nesse talhão onde não utilizou na implantação a adubação química, se beneficiou desse residual. E ali dá para ver também, Antônio, outro detalhe que chama a atenção é a quantidade de palha no solo, né? Nós vimos aí ele falando sobre a resteva do milho. Isso é muito importante para, como a gente tem dito em outras oportunidades, a questão do condicionamento do solo, né? A questão da matéria orgânica incorporada ao solo, melhoria da aeração, da infiltração, né? Então, provavelmente, essa maior produtividade se deu justamente a dois fatores. Primeiro, a questão do residual da adubação da cevada e também de uma condição toda favorável de solo. Ô Guilherme, o que ele fez de diferente? Qual foi o ponto principal para obter esse resultado que a gente pode aconselhar para quem nos assiste nesse momento? Olha, o detalhe importante, Antônio, é a questão da monitoração da fertilidade do solo. Eu tenho dito diariamente sobre a questão da importância da palhada, da matéria orgânica, de um trato cultural todo diferenciado para o solo. E isso faz com que nós tenhamos aí a redução da adubação, como é um resultado muito próximo disso que a gente viu nesse vídeo, onde nós mantemos aí a produtividade ou então, em certas situações, produtividades até maiores em áreas onde é feita adubação química. E isso faz com que todas as transformações feitas pela natureza trazem aí benefícios para o solo. E o mais importante, né, sem adubação química, né, Guilherme? Sem adubação química, produtos orgânicos, né, Antônio? Perfeito. Guilherme, obrigado pela participação. Antônio. Um abraço. E se você quer participar do Quadro Tá na Rede, é muito fácil, basta você mandar pra gente pelo número 67992647810. Você manda pra gente e a gente põe aqui no quadro Tá na Rede. Agora o assunto é sobre previsão do tempo para a região sul do país. Por lá tem chuva na região do Rio Grande do Sul. Essas chuvas são irregulares, mas será que os pastos serão beneficiados com essas chuvas? As informações com a Juliana Rezende, direto da Somar Meteorologia. Juliana? Olha, o cenário para a pecuária agora no sul do Brasil ao longo dos próximos dias não deve ser dos mais favoráveis, porque a umidade do solo já vem diminuindo aqui do oeste até o sul gaúcho. Nos próximos 5 dias teremos chuva ainda na região, só que no Rio Grande do Sul e principalmente nessas áreas mais secas a chuva não é forte, são pancadas fracas. Nas demais áreas até chove com um pouco mais de intensidade entre o Paraná e Santa Catarina, isso por conta da circulação dos ventos no oceano que acaba transportando mais umidade para essa região. Durante a segunda semana, as instabilidades perdem cada vez mais intensidade no Rio Grande do Sul. Pode chover de maneira muito fraca e isolada entre Santa Catarina e o Paraná, mas de maneira geral, uma massa de ar mais seco é que vai passar a atuar e a avançar pela região sul. Durante o terceiro período, as instabilidades agora no sul do Brasil voltam a se espalhar, só que o Rio Grande do Sul e as áreas mais secas do estado é que devem receber menos chuva. Então, durante as próximas semanas, não teremos pancadas de chuva de forte intensidade nas áreas mais secas do Rio Grande do Sul. Com isso, os pastos ainda podem seguir prejudicados por conta da baixa disponibilidade hídrica do solo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E agora o assunto é sobre avícola. Aliás, o assunto agora é sobre avícola. Vamos falar sobre a produção de frango e também sobre a comercialização de frango. Nesse início de ano, nesse mês de janeiro, as vendas de frango, tanto congelado quanto resfriado, apresentaram quedas expressivas e isso acabou, assim, fazendo com que o preço do frango também ficasse em baixa. Segundo a apuração do CPEA, nas últimas semanas, essas quedas têm sido expressivas e pontuais para o frango congelado e para o frango resfriado. Vamos acompanhar agora os números divulgados pelo CPEA. Você acompanha aqui os números para o frango congelado primeiramente. Vamos ver aqui pelo CPEA, no dia 17 do mês de janeiro estava em R$ 3,56 o quilo. Já no dia 18 também fixou esse valor e foi até o dia 19, em R$ 3,56 o quilo do frango congelado na apuração do CPEA. Já no dia 22, na última segunda-feira, chegou a fechar em R$ 3,54, houve um recuo de 2 centavos por quilo. No dia 23 recuou 10 centavos, chegou a R$ 3,44 e ontem, dia 24,
24 fechou em R$ 3,44 o quilo do frango congelado, segundo o CPEA. Essa variação foi feita em São Paulo, na apuração em São Paulo. A variação mensal, olha só, somente no mês de janeiro já caiu em 9,23% o preço do frango congelado em São Paulo, segundo o CPEA. Vamos ver a situação agora do frango resfriado. Você acompanha comigo aqui que no dia 17 do mês de janeiro estava em R$ 3,69. Esse valor do dia 17 permaneceu até o dia 19 em R$ 3,69. Já no dia 22, na última segunda-feira, recuou para R$ 3,68. No dia 23, no dia seguinte, fechou em R$ 3,65 e ontem, dia 24, fechou em R$ 3,48. Houve aí um recuo bem expressivo. Entre o dia 23 e o dia 24, a média diária de variação diária foi de 4,66% entre o dia 23 e o dia 24. E durante o mês de janeiro, o recuo no valor do preço do frango resfriado foi de 5,95%, segundo a apuração do CPEA. E falando ainda sobre frango, você acompanha agora as cotações do frango pelo país. E você, sabe da importância dos bezerros para a pecuária? Como esses bezerros devem ser tratados? O jornalista Jorge Zaidan conversou com um especialista no assunto que traz dicas importantes para você com relação à cria de bezerros. Veja a entrevista. Qual a importância do bezerro hoje para a macroeconomia pecuária? O objetivo da pecuária é o bezerro. Pode ser ela de corte ou de leite. Porque é o seguinte, vamos falar primeiro no leite. Ah, mas eu não quero bezerro, eu quero leite. Mas a fêmea não dá leite sem a parir. Então ela tem que parir. Qualquer fêmea, seja ela mulher, vaca, ela produz leite após o parto. Então, ela tem que parir. No caso do pecuarista de corte, o objetivo dele é produzir bezerro. Então eu brinco muito, né, nas nossas conversas, quando eu dava aula, pior do que o abortamento é você deixar o bezerro morrer após o nascimento, porque aí você já perdeu tudo. Você perdeu 1 ano de gestação, porque o grande problema da vaca, a gente fala, o bezerro vale ouro, mas ele demora 1 ano para nascer. Se você deixar ele nascer e se você perder... É um prejuízo... E no Brasil se perde 7% da produção de bezerro. Segundo estatística, aí nós temos 200 milhões de cabeças, vamos pôr por aí, uns falam 215, 210. Deve nascer aí uns 50 milhões de bezerro por ano. Se perde 7%, 3 milhões e 500 mil bezerros por ano se perde. Entre machos e fêmeas. É muito bezerro, né? É muito bezerro. É muito dinheiro. A R$1.100, R$1.200 para fazer a conta e ficar... É isso aí. E as vacas de primeira cria? Que você disse que o colostro não é tão forte como o das vacas antigas. O que se deve fazer para esse bezerro, para o filho dessa principalmente é um alerta para o pessoal que trabalha com transferência de embriões. O pessoal prefere implantar os embriões em novilhas virgens, vamos falar assim, porque ela não tem sequela de parto, o índice de prenhez é melhor, é um animal novo. Então pega aquela novilhada de 10 arrobas e implanta os embriões. Ela pare, mas segundo os estudiosos, o colostro da vaca jovem, ele tem muito pouca imunoglobulina. Então ele mama aquele colostro, mas ele não tem imunidade, aquela imunidade que ele precisaria dar. Inclusive aconteceu um caso engraçado que o pessoal chega me chamava fazenda, eu estou nascendo, estou morrendo tudo. Eu falei, nós vamos fazer o seguinte, você vai no vizinho, vê uma fazenda que tem bastante vacas
Principalmente se tiver uma vaca, um rebanho leiteiro, o pessoal não usa muito colostro. O bezerro mama, depois ele descarta aquilo, o pessoal trata de suíno com aquilo. Então, o que é a jogada? Fazer um banco de colostro. Você coloca numa garrafa PET de 2 litros e põe num freezer. Você deixa lá um freezer cheio. E congela isso? Congela, fica congelado. Nasceu um bezerro, uma novilha nova. Você vê que a novilha é muito nova, provavelmente ela vai ter um colostro fraco, como diz na prática. Põe o colostro no banho-maria e dá no bezerro logo após o nascimento. Nasceu, vai lá, em 2 horas você aquece aquele leite, você vai dar uma... Porque o colostro tem que ser mamado o mais rápido possível, sabe? Porque existe um mecanismo de bloqueio de entrada de bactéria no organismo. A partir do momento que o potro, que o bezerro coloca a boca no chão, que entra a bactéria, e tem um estímulo protetor que estimula o intestino a fechar as papilas, para não entrar a bactéria na circulação, não ser absorvido. E como o colostro é constituído de moléculas grandes, se você deixar para dar o colostro daí 12 horas após o nascimento, ele não vai absorver as imunoglobulinas. Então, fornecer colostro o mais rápido possível. E se tiver problema de mortalidade, por exemplo, diarreia crônica, por diarreias virais, você monta um banco de colostro na sua fazenda que você resolve o problema. É o que eu estava te contando. Eu fui em algumas fazendas, depois o pessoal ligava. Pô, Zé, você veio aqui e resolveu o nosso problema sem aplicar uma injeção. Eu falei, não, você já está fazendo, curou um bio, mamou colostro, está fazendo o metafilato pro bezerro. Continua com o problema é a imunidade. Faça um banco de colostro, você vai resolver o problema. Mas resolve lá na frente. Esses aqui tem solução? Geralmente começou a perder numa fazenda, o pecuarista ele espera acontecer, né? Começou a morrer 1, 2, 3, 4, quando morreu meia dúzia, aí já começa a ficar alerta, né? Qual que é a diferença de um bezerro bem tratado, daquele que teve problemas, foi socorrido, conseguiu sobreviver, lá na frente, na hora de... Vamos falar em termos de produção de carne, que é o objetivo do pecuarista de corte. Vamos falar de leite também, que é no caso da fêmea. Eu acho que o bezerro, a gente fala muito, discute muito com colegas nutricionistas, o bovino é um animal abençoado, né? Ele consegue recuperar, não vou falar assim que um bezerro que teve um problema no pós-nascimento, que ele vai dar um boi ruim. Ele tem uma capacidade de recuperação, vai depender muito da quantidade, se a mãe for leiteira, ele vai superar. O problema maior que eu acho é a mortalidade, porque quando começa a morrer numa fazenda, bezerro, morre muito bezerro. E como dizia minha avó, para tudo tem jeito, menos para a morte. É verdade. Então você tem lá nasceu lá um lote de 50 bezerros, você perdeu 10 bezerros, seu lucro já foi, né? Mas você foi a primeira pessoa de quem eu ouvi dizendo que o bezerro, o macho, é importante para a pecuária leiteira também. Os outros não consideram tanto o bezerro. Ele não é, o bezerro em si não é importante, mas o parto é importante. Pelo parto. Faltando 12 minutos para as 9 horas da manhã, nós vamos a um breve intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho para falar sobre agricultura familiar. Daqui a pouquinho nós teremos informações também sobre agricultura na sua manhã de quinta-feira. Fique por aqui, voltamos em 2 minutos. 8 horas e 51 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de quinta-feira. E agora o assunto é sobre agricultura familiar. Principal responsável pela comida que chega à mesa dos brasileiros, a agricultura familiar é responsável por 70% desse alimento que é consumido em todo o país. Agora nós vamos até Dourados, aqui em Mato Grosso do Sul, acompanhar o trabalho que vem sendo feito da agricultura familiar em parceria com a Agraer. Veja.
tomate, palmito, abobrinha, alface. A funcionária pública faz dessa rotina uma prioridade. Eu faço questão de sempre comprar os produtos orgânicos para a família toda minha. É uma opção até mesmo pela saúde do meu filho. Eu tive um filho eu tenho 3 filhos e um deles teve câncer. A produção orgânica vem dos quilombolas, da comunidade da Lourdes, em Dourados, no Mato Grosso do Sul, região centro-oeste do estado. Eu procuro sempre fazer o melhor e para que eles tenham certeza que eles estão levando um produto de confiança e saudável para casa deles. Agora o foco é para o doce Conquista de Goiaba, da Banca da Dona Maria. Nós temos na nossa propriedade 1000 pés de goiaba. E aí onde a gente trabalha em família, né? Eu, meu irmão, os maridos nossos e os filhos. A produção de hortifruti da feira é orgânica ou agroecológica. Vem da agricultura familiar, setor que movimenta importante fatia da produção brasileira. Responde por cerca de 70% dos alimentos consumidos em todo o país. De acordo com dados do governo federal, da cadeia produtiva, alguns grupos de alimentos evidenciam a porcentagem. Nos exemplos, 87% produção de mandioca, seguido do feijão na casa de 70%. A carne suína com produção chegando a 59%. O leite, 58%. E a carne de aves, 50%. O milho, 46%. No último Censo Agropecuário Brasileiro, em 2006, o IBGE divulgou que aproximadamente 84% dos estabelecimentos agropecuários estão nas mãos da agricultura familiar. A Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural auxilia os agricultores da região em várias linhas de trabalho. Na lista, financiamento agrícola. Nosso carro-chefe é o crédito. A gente quer dar condições para esses produtores para que eles possam ter esse capital e empregar esse capital na sua propriedade. Para isso nós fazemos um projeto, vemos se realmente ele é um produtor familiar, certo? Se realmente ele se enquadra em todos os quesitos para ele retirar um documento que se chama DAP, que é uma aptidão, uma declaração de aptidão ao produtor para ele ser inserido na agricultura familiar. Na feira, a Agraé dá mini oficinas, incentivando a produção saudável. Ervas finas, um punhado de alho, fio de óleo. Pronto, um delicioso tempero. E junto a isso, uma pitada de oportunidade para a renda informal. Eu estou desempregada, então ajuda bastante. Aí a gente veio aprender uma técnica diferente de manusear o alimento da maneira correta para ter uma boa aceitação e as pessoas conhecerem, né? Em outra parte da feira, caldinho de cana orgânica que vai bem no gosto do freguês. A gente vem aqui sabendo que está consumindo alguma coisa assim, um caldo de cana que não tem agrotóxico, é muito saudável. E é saboroso? Muito saudável. É outro sabor, né? É muito mais, até mais doce, parece. Onde ela é produzida, é um local equilibrado, né? É produzido exatamente num sistema agroflorestal. Você poderá ver numa visita que a cana é produzida exatamente como deve ser, num local equilibrado. Aceitamos o convite e no dia seguinte fomos até o sítio da família Weber, que fica aos arredores da cidade. Chegando aqui na propriedade, eu encontro o seu Antônio, nesse estado aqui, carpindo. Tudo bem? Tudo bem, você gostou de ver a paisagem? Natureza é natureza, né? É isso que a gente faz, a gente tenta ajudar. Nós somos apenas veículos, né, que proporcionam uma pequena colaboração à natureza. E o senhor está carpindo aqui, o que vai ser aqui nesse espaço? Aqui, na verdade, é uma área que tem apenas ornamentais, né? Plantas ornamentais, para a gente ter também um ambiente de beleza, não apenas trabalho no sentido de produção, mas no sentido de contemplação também. No sistema agroflorestal, as culturas se integram no mesmo ambiente. O milho e o feijão andu crescem misturados. O mamão está entre as culturas, no canteiro das ramas de abóbora. O bagaço de cana volta para a natureza como adubo. E no canavial, com 1 hectare de plantação, a produção chega a 10.000 dúzias de cana.
para a cobertura de solo, a palhada. Primeiramente, a proteção contra os raios solares, né, que não atingem diretamente o solo. Segundo lugar, preserva muito mais tempo a umidade do solo. Com isso, há uma vida constante, né, de micro-organismos abaixo dessa palhada. Posso mostrar? Claro, por favor. Olha, veja bem, aqui debaixo dessa palhada, o solo está grudento, ó, está molhado, isso que faz algum período que não chove. Nessa área que não está protegida, a gente vê o solo seco. Aqui não, permanece úmido, a atividade é intensa. A terra, acredite, tem cheiro adocicado. Gente, é um cheiro adocicado. Eu nunca tinha sentido esse cheiro assim na terra. Dá vontade de comer. Isso é cheiro de vida. Esse solo é vivo. Tem uma infinidade de micro-organismos muito maior quantidade do que acima do solo. E a prosa vai mais adiante. Você é capaz de olhar para esta floresta e imaginar que tudo isso aqui já foi plantação de soja? E em um certo momento eu quis simplesmente romper. Para com isso aí, vamos fazer algo diferente. Inicialmente apenas uma ideia de plantar árvores, sem uma visão comercial. Mas daí a gente tinha a necessidade de uma sustentabilidade e começamos então a produzir mudas diversas, de árvores, de arbustos, de ornamentais, de flores. Isso foi uma sustentabilidade muito importante no início da atividade. Essa história foi há 10 anos. De lá para cá, o agricultor começou o trabalho de formiguinha e fez a multiplicação do cenário verde. Temos um plantio de uma variedade consorciada entre nativas, principalmente nativas, e algumas exóticas também. Entre as exóticas, a Nim indiano. Nativa da Índia, aqui no Brasil, é considerada um bom repelente de insetos. Ela é uma árvore interessante que a substância que contém, principalmente nas sementes, você pode fazer biopesticida, ou seja, pulverizar plantas para inibir a presença de alguns insetos. Vamos entrar no contexto da certificação orgânica. Nós acompanhamos os agricultores e fazemos o apoio durante as reuniões, as visitas de pares e as visitas de verificação para garantir que o processo seja legítimo. O coordenador da Associação de Produtores Orgânicos de Mato Grosso do Sul me conta que pela rede são 17 produtores certificados. E a presença da associação foi fundamental para o seu Antônio garantir a certificação. Núcleos se organizam, se fiscalizam e um ajuda o outro para provar que a sua produção é livre de agrotóxico e está dentro dos parâmetros de exigência. Ele precisa, primeiro, estar organizado em núcleo, fazer o processo de produção isento de qualquer contaminação química, fazer barreiras e fazer anotações de tudo que ele compra, de insumos, o que ele comercializa, o que ele pulveriza, as quantidades e tal. Feito isso, o grupo vai vir fazer uma visita chamada visita de pares. Nessa visita de pares eles constatam quais são os pontos importantes, os pontos também que precisa ser melhorado. E a partir dessa visita de pares, eles pedem uma visita de verificação, que vem uma comissão, vem um outro agricultor de fora que vai dar o aval da certificação. É o exemplo de outro agricultor familiar, o seu Jorge Arendite. Aquela barreira, ou o quebra-ventos, exigida para a certificação, aqui foi feita de napier. Desde 2004, ele transformou o sítio em produção de manejo orgânico. E nós estamos produzindo alface, salsa, rúcula, milho verde e mais abaixo quiabo. E por mais que se encontre vários exemplos em uma mesma região, a procura, segundo ele, é maior que a oferta. A qualidade desses produtos e os benefícios para a saúde. Então, muitas pessoas hoje têm buscado esses produtos e ainda há, assim, uma dificuldade de atender a demanda, Então, a gente está trabalhando para ver se a gente consegue aumentar a produção e incluir outras pessoas também, nesse tipo de produção.
na saúde, o consumidor vem na fonte em busca dos produtos orgânicos. É o caso do Antônio João, que há pelo menos 2 anos você passa por aqui. Exato. Eu tenho vindo aqui, foi um achado. Devido ao problema de saúde da minha mãe, ele tem melhorado muito. Com a qualidade do alimento, sem agrotóxico, né? Então tem sido viável hoje esse alimento. Então eu tenho vindo aqui toda semana agora, uma vez, e tem dado resultado. E no sistema agroecológico, que tal um banquete de frutas orgânicas para alimentar os peixes? É o último roteiro da nossa andança por Dourados. Nos tanques, uma média de 600 animais, vendidos no boca a boca. E quem serve o banquete é o seu Messias. Uma média de 10 mamão cada tanque que a gente coloca por dia. O que mais vai na alimentação dos peixes? Mandioca, milho, e acerola e pitanga. O sítio é do advogado Aquiles Paulos, um gaúcho que fincou raiz no Mato Grosso do Sul e no ano de 2009 encontrou o pedacinho de terra que cabia nos sonhos. Ele procurava um lugar com preservação. Numa parte da área já existia a reserva legal e a outra, que é a parte da reserva de preservação permanente, era de fácil recuperação. E a parte que não tinha nenhuma proteção, então nós implementamos essa barreira com espécies várias aí apropriadas. E o que mais esperar do espaço que parece perfeito nesse contexto agroecológico? Vamos construir a nossa casa para aqui morar dentro de 1 ano e a médio prazo, num segundo momento, abrir esse sítio para visitação. Para as pessoas passar o dia, consumir produtos daqui, comprar os produtos daqui, ter o contato com a natureza. Seu Aquiles, e esse negócio de alimentar os peixes com frutas orgânicas? Dentro dessa proposta de sítios agroecológicos, há a situação de você utilizar tudo que for possível de dentro da própria propriedade, com produção própria. E a iniciativa de fazer essa produção orgânica? Ela vem de encontro a uma proposta, tanto minha quanto da minha esposa, de ter qualidade nos alimentos, o maior número de alimentos possível produzidos aqui nesse local, por consequência depender o mínimo possível de alimentos industrializados, comprados fora, e por outro lado, ter essa situação do contato com a natureza. Qual o sentido dessa agricultura para o senhor? Esse sentido tem a ver com a vida da gente. É qualidade de vida, não só para a gente, mas também para o meio ambiente, porque dentro dessa proposta você também recupera o meio no qual você vive, além de já de preservar aquilo que já existe. O existir de um mundo que transforma vidas e hábitos e que tem na lida a poesia da natureza e o amor pela terra. Da terra, cio da terra, propicia a estação e fecundar o chão. Paraná é o estado com mais casos de ferrugem asiática na produção de soja em todo o país. Você acompanha agora destaques do agronegócio no Giro do Agronegócio. O Brasil informou que a produção de café pode subir e atingir um recorde neste ano. Um indicativo de que o maior produtor de café do mundo exportará mais agressivamente para tentar recuperar o mercado perdido para outros países. A produção pode aumentar até 30%, chegando a 58,5 milhões de sacas, informou a Conab na última semana, durante a primeira estimativa para a temporada.
O volume supera uma estimativa recente de 53,2 milhões do IBGE e está quase em linha com a projeção do Rabobank de 59 milhões. O Paraná é o estado brasileiro com maior incidência da chamada ferrugem asiática. A praga é uma das piores que podem atingir as lavouras de soja. Nesta safra, já foram detectados 90 focos da doença no estado. A praga que atinge as plantações cresceu neste ano devido ao tempo úmido e às temperaturas amenas. O tomate é um dos alimentos mais consumidos no mundo e no Brasil. Em 2017, o faturamento da produção de tomate no campo, indústria e comércio chegou a 14 bilhões de reais. O tomate movimenta a economia. O Brasil hoje é autossuficiente na produção de tomate para a indústria. A tecnologia ajuda na produção e nas estufas já são produzidas novas variedades sem o uso de defensivos. Os preços da manga Palmer da região de Valparaíso e Mirandópolis, em São Paulo, aumentaram com força entre os dias 15 e 19 de janeiro. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CPEA, esta ampla oscilação não é surpresa para os produtores da região, devido aos diferentes padrões de qualidade, resultado da intensa incidência de casos de bacteriose nos pomares. Os preços da fruta variam de 60 centavos o quilo até R$ 1,50. Ainda assim, as cotações da região seguem abaixo da média de comercialização da Palmer no Vale do São Francisco, que é de R$ 1,30 o quilo. E nós falamos agora há pouco no Giro do Agronegócio com relação à ferrugem asiática. A Embrapa e juntamente com a Fundação Meridional de Apoio a Pesquisas essas duas entidades apresentaram durante uma feira agropecuária aqui em Campo Grande, aqui em Mato Grosso do Sul, recentemente, uma nova cultivar de soja que é mais resistente à ferrugem asiática. Essa cultivar chama BRS 511. Quem traz para você mais detalhes é o repórter Kleber Rabelo. Entre as cultivares de soja apresentadas pela Embrapa e Fundação Meridional de Apoio à Pesquisa, o destaque foi a BRS 511. Apesar de convencional, a cultivar tem alta produtividade e um diferencial. Ela apresenta grande tolerância à ferrugem asiática. Ela tem algumas características que acabam valorizando ela nesse cenário atual. Um deles, se não o principal, ela tem uma tolerância à ferrugem asiática da soja, que é disparada, a principal doença da cultura da soja, que acaba causando mais perdas também. Ou seja, você tem que fazer o manejo com fungicidas, aí 2 aplicações, no máximo 3, e a doença não vai avançar de jeito nenhum, já que ela tem essa característica genética da cultivar, vai segurar a doença no bacheiro da planta, então ela não acaba se proliferando, não vai impactar de forma nenhuma na produtividade da lavoura de soja. A BRS 511 é um dos lançamentos da Embrapa na safra 2017-18. E apresenta ampla adaptação, sendo indicada para as regiões de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais. Na rede de avaliação onde foi testada, a BRS 511 foi superior à BRS 284, que já esteve entre as mais produtivas do país. O pesquisador da Embrapa também destacou a superioridade da cultivar em termos de comercialização. Ela tem o bônus na hora da comercialização, Os materiais convencionais, eles acabam atendendo algumas exigências de alguns nichos de mercado, como lá na União Europeia, Então aqui se consegue um bônus de 10, 12, 15 reais aqui no Mato Grosso do Sul por se produzir essa soja, por saca, por se produzir esse grupo, de materiais convencionais. Então, em uma lavoura que a gente tem médias de produtividade de 60, 70 sacas por hectare, vezes 10, 12, 15 reais de bônus,
Acaba passando aí dos R$1.000 a margem, só por ser um material convencional. Sem falar de outras vantagens ainda, parte técnica, né? A gente vai fazer um melhor manejo de herbicida, que a gente tem que trabalhar com aqueles os herbicidas mais antigos, o próprio manejo da ferrugem asiática. Então tem uma série de vantagens, tanto técnicas, né, falando mais agronomicamente, como financeiro. 9 horas e 12 minutos pelo horário brasileiro de verão, hora de intervalo comercial, mas voltamos daqui a pouquinho para falar sobre o mercado de embriões. Você vai saber detalhes daqui a pouquinho aqui em uma entrevista que a Sara Kirchhoff fez. Fique com a gente, nós voltamos daqui a pouquinho. 9 horas e 15 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã, já na reta final. Mas antes da previsão do tempo, tem para você um recado. Se você quer participar do Bom Dia Produtor, é muito fácil. O nosso contato é o 67992647810. Nós queremos mostrar você, produtor rural, você pecuarista, aqui no Bom Dia Produtor. Então mande-nos uma foto da sua propriedade rural, uma foto do seu gado ou também do nascer do sol aí na sua região. A sua participação é muito importante. Então participe do Bom Dia Produtor pelo WhatsApp do Bom Dia Produtor. E agora o assunto é sobre previsão do tempo. Regiões do Nordeste estão mais secas e isso tem sido desfavorável para a plantação e também para os pastos. Mas vamos saber com a Juliana Rezende se existe previsão de chuva para os próximos dias. Ô Juliana, conta pra gente, tem previsão de chuva para a região Nordeste para os próximos dias? Tem previsão de chuva retornando para as áreas mais secas do Nordeste ao longo dos próximos dias, justamente aqui para essas áreas em amarelo e laranja do mapa. Nos próximos 5 dias, as instabilidades já conseguem avançar cada vez mais aqui pelo interior da região por conta do avanço de um canal de umidade, que vai provocar pancadas bastante expressivas em toda a faixa oeste e também no norte da região. Na faixa leste, no sul da Bahia, é onde a chuva ganha cada vez menos intensidade e as pancadas se tornam isoladas. Durante a segunda semana, a chuva ganha mais força aqui do oeste até o sul da Bahia, sul do Maranhão, Piauí também. O volume de água é expressivo, em torno de 50 milímetros na faixa oeste da Bahia. Já durante a terceira e última semana, as instabilidades já perdem intensidade na região. O tempo firme vai voltar a predominar, então esse sistema lá no alto da atmosfera, que ainda inibe a formação de nuvens de chuva, vai seguir atuando na região Nordeste. Então, durante as próximas semanas, as instabilidades conseguem avançar um pouco mais pela região, volta a chover de maneira mais expressiva, o que garante cenários mais favoráveis para o setor da pecuária. Hoje encerro por aqui a minha participação. Até mais. Obrigado, Juliana, pelas informações. E a Juliana volta amanhã aqui no Bom Dia Produtor, logo cedo, com muita informação para você com relação à previsão do tempo e também às condições de solo. E agora o assunto é sobre o mercado de produção de embriões, que vem crescendo cada vez mais em todo o país, também em todo o mundo. A repórter Sara Kirchhoff fez uma entrevista na B3, na Brasil Bolsa Balcão, que traz agora detalhes com relação a esse mercado. Veja. Vou começar te perguntando sobre esse mercado de produção de embriões. Ele vem mudando bastante nos últimos anos, né, Richard? O que vocês têm sentido? Nós percebemos, Sara, que nos últimos anos o mercado está mudando no seguinte sentido. Os animais registrados que nós tivemos um auge em 2012, 2011, com um número muito significativo de embriões transferidos e embriões produzidos por todas as empresas, né? E nos últimos anos, esses animais registrados, o pessoal diminuiu. Registrados na BCZ. Registrados na BCZ, diminuiu o número de embriões produzidos mesmo. Por que isso vem acontecendo? Eu acho que foi uma readequação do mercado mesmo. Acho que o mercado está se readequando. Contrapartida, a gente percebeu, e nós temos já feito alguns trabalhos voltados para a produção de carne mesmo, que a tecnologia, a FIV hoje possibilita nós cruzarmos, por exemplo, um Angus com Wagyu para produzir uma carne nobre, que muitas pessoas vendem para frigoríficos, para empresas que têm um corte específico, cortes nobres, e isso consegue agregar valor e acaba sendo viável economicamente falando para o negócio, que a gente consegue alinhar o baixo, como que eu posso dizer,
Na verdade, a redução do valor, do preço, o valor da tecnologia mesmo. Certo. Por ter se popularizado cada vez mais, a tecnologia barateou. E isso possibilita os produtores trabalharem com gado de corte mesmo, para consumo. E a FIV possibilita a gente cruzar o Angus com Wagyu, o Nelore com Angus, o que a gente quiser fazer. Para se chegar numa boa carne. Para se chegar numa boa carne, uma carne de qualidade diferenciada. Então acho que esse é o grande X da questão aí, que a tecnologia, uma das coisas que a tecnologia nos possibilita fazer, né? Para ir se adaptando também a essa nova mudança de mercado. Sim, com certeza, para ir se adaptando a essa nova mudança de mercado. E com isso, a gente sabe que no Brasil hoje está complicado, tudo, impostos subindo, combustível, e nosso trabalho depende muito de logística. Então, porque nós temos que sair da matriz nossa que fica em Bauru, a gente vai até a propriedade, retorna, depois envia esses embriões. Uma coisa que tem ajudado hoje é o congelamento, que acaba ajudando bastante nessa logística, mas nós estamos buscando os parceiros, montando franquias em regiões que nós não conseguimos atender. Na verdade até conseguimos, mas a gente se torna inviável atender por Bauru, sendo que nós podemos ter outros parceiros em pontos estratégicos do Brasil, entendeu? Então isso que nós estamos fazendo, é democratizando um pouco mais a tecnologia. Essa expansão ela também já passou fronteiras aí, né? Richard já foi para o México, inclusive? Sim, foi para o México. Nós começamos com a primeira franquia em 2016, em maio de 2016. Nós assinamos o contrato com o pessoal da Nordeste In Vitro, de Maceió. Em 2017, nós já tínhamos um laboratório que era filial em Cuiabá, passou a ser franquia, com o médico veterinário da região, o Claudinei, chama Bovitran, laboratório. E em outubro nós passamos a trabalhar em Mérida, no México, com o laboratório Top Embryo. E, inclusive, ontem eu recebi um resultado dos primeiros trabalhos que foram feitos lá em Mérida com índices satisfatórios, assim, com índice de 66% de prenhez. Como é que está sendo a atuação da empresa lá? Está sendo muito positiva. A tecnologia brasileira, na verdade, é muito bem aceita nos outros países, nesse segmento de biotecnologia voltada para FIV, né? Ela é muito bem reconhecida. Então está sendo bem legal o resultado, assim, está sendo bem positivo, sabe? Estamos muito contentes. O diretor da empresa, o Alt, ele esteve ano passado agora visitando as instalações, acompanhando os procedimentos, as normas todas do laboratório lá. E agora nós estamos tendo os primeiros resultados. A gente espera que continue nessa linha aí, com excelentes resultados. O pessoal está muito contente lá. E além do México, a ideia também é expandir para a República Dominicana? Quando que isso deve acontecer? Tem uma previsão? Já deve começar a operar o laboratório início de fevereiro ou final de janeiro agora. Já deve começar em pleno funcionamento já. Até estive ontem conversando com o sócio proprietário de lá, que é o Marcos Razi, e ele já me passou as informações que ele quer, até final de janeiro, já quer colocar para funcionar já. E por que foi escolhida a República Dominicana em específico para essa expansão aí, mais essa expansão? República Dominicana é uma região que eu particularmente não conheço, mas o Marcos, por ter visitado e já tinha conhecimento lá de alguns criadores do país em si, ele achou interessante e na verdade é um parceiro que nós temos lá. A gente acaba procurando abrir mercado onde nós não vamos conseguir atingir. E a gente muitas vezes vai influenciado pelo parceiro que já conhece a região, entendeu? Não necessariamente nós precisamos conhecer. Então, desde que tenha um parceiro que consiga nos dar uma visão de mercado, de quais são as perspectivas, a gente acaba topando e a ideia nossa é crescer junto com os parceiros, então para nós só tem agregar. Desafio. Sim, com certeza. Richard, e aqui no Brasil, a raça que continua aí crescendo e se expandindo é a Nelore? Você tem observado em outras raças também? Nelore continua sendo o carro-chefe ainda para nós. Aí tem algumas raças de leite que vêm se destacando também,
mas ainda continua o Nelore. O Senepol tem uma expressão muito significativa também, um número muito significativo. Aí tem as outras raças, Girolando, o Gir, Buzerá, Brahma, tem outras raças que têm crescido bastante. O próprio Angus, como eu te disse, o Angus com Wagyu tem uma expressão muito significativa também. Tem crescido as outras raças, mas não deixando de ser o Nelore o principal raça que a gente trabalha ainda hoje. Mas como a gente falou, a preocupação maior é fazer esses cruzamentos para se chegar numa carne de qualidade, né? Sim, eu acho que o mercado que a gente presencia hoje, que a gente sente dos produtores, a gente precisa buscar um equilíbrio entre custo e benefício para poder chegar à carne, porque eu acho que a gente conseguir produzir uma carne de qualidade usando essa tecnologia com preço viável, eu acho que é um grande avanço para a pecuária nacional. Aí tanto para atender o mercado externo quanto o mercado interno também, né? Exatamente, porque daí a gente tendo uma carne de qualidade é o que o brasileiro sonha, né? Cada vez mais exportar mais carne com maior qualidade, o que todos os técnicos buscam, todo o pessoal pesquisa para poder chegar a esse... E a FIV é uma ferramenta que vem ajudar, a somar com tudo isso. Então acredito que nós estamos no caminho, então nós estamos trabalhando para chegar a esse avanço aí de cada vez mais exportar carne com qualidade. Tá certo, então. Muito obrigada mais uma vez, Richard, pela sua presença aqui no SBA. E volte sempre. Obrigado. Obrigado mesmo, Sara. Tá certo. Esse foi então Richard Xavier, gerente comercial da Bio... Embrio. Vou ter que ir de novo. Pode. Agradece. Tá. Richard, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no SBA e volte sempre. Eu que agradeço, Sara. Obrigado por ter nos recebido mais uma vez, como disse. Agradeço a todos. Tá certo. Esse foi então Richard Xavier, gerente comercial da Bioembrio, e nós voltamos ao programa. Obrigado, Sara, pelas informações, pela participação. Bom Dia Produtor volta amanhã, às 7h15 da manhã. Obrigado a você que esteve junto com a gente desde as 7h15 da manhã de hoje. Nós voltamos amanhã, sexta-feira, com muita informação para você. E lembrando, se você perdeu algum conteúdo da edição de hoje, basta você acessar daqui a pouco o nosso canal no YouTube, youtube.com/canal do Boi. Acessa e assiste. Para você, ótima quinta. Até amanhã. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear.